O primeiro debatedor, o Darlan, procurador da República em Criciúma. Obrigado, estamos de volta aqui. Bom, a primeira pergunta que podemos fazer é assim: o que a experiência de Santa Catarina tem a ver com o projeto no Espírito Santo? Mas é que a nossa experiência lá em Santa Catarina, que concentra um grande passivo ambiental de mineração, está na gênese da ideia que levou a esse projeto que nós chamamos de mineração legal, que está em andamento no Espírito Santo. Nós estamos falando da região sul de Santa Catarina, que é em escuro ali, é a área da PRN Criciúma, que congrega 27 municípios, são 3 procuradores da República. Lá é uma região de mineração, principalmente de carvão, que hoje é usado 100% para a produção de energia elétrica. Nós concentramos lá na região de Criciúma, quase a metade das minas de subsolo do Brasil estão lá. E temos também mineração de argila, porque naquela região está situado o maior polo cerâmico do Brasil, cerâmica de revestimento, que é concorrente das rochas ornamentais, né, com porcelanato e tal, e também telhas e tijolos. E outros tipos de mineração também. Aí eu vou falar especificamente do carvão, porque o carvão é que, ao longo de mais de um século de exploração, acumulou um passivo ambiental grande. E esse mapa aqui mostra em vermelho ali a bacia carbonífera, onde está concentrado o carvão, e os impactos ambientais dessa atividade atingiram 3 bacias hidrográficas que estão representadas em tom de azul aqui, do rio Tubarão, Uruçanga e Araranguá mais ao sul. O problema do carvão mineral catarinense é que ele tem um alto índice de rejeitos. De cada 100 toneladas retiradas do subsolo, apenas 35 aproximadamente, em média, é carvão. O restante, 65%, é rejeito, e esse rejeito tem um alto teor de pirita, que é um metal composto de ferro e enxofre. E a pirita, quando entra em contato com água e oxigênio, gera uma reação química pela presença do enxofre e produz ácido sulfúrico. Então, é a chamada drenagem ácida de mina. Quando esse ácido sulfúrico é produzido, o pH da água baixa muito, o pH normal da água é entre 6,5 e 7. Alguns rios da bacia carbonífera catarinense têm pH em torno de 2, que são quase rios de água de bateria. Para ter uma comparação, são muito ácidos, sem nenhuma vida. E como o pH baixa muito, os metais que estão presentes no rejeito, eles se dissolvem na água, como ferro, manganês, alumínio e outros metais. Então nós temos, além da poluição paisagística, de perda de vegetação e tal, o principal problema é que o carvão produz uma poluição química. E então esse rejeito ele teria que ser armazenado de modo que não chovesse em cima, ou chovendo em cima, o rejeito, a lixiviação fosse tratada. Não pode ir para os rios, porque vai acidificar os rios. Só que ao longo, como diz, de mais de um século de exploração, foi exatamente o contrário que aconteceu. E nós temos situações como essa. Montanhas de rejeito piritoso justamente às margens dos rios. Porque o processo de beneficiamento para separar o rejeito do carvão usa água. Então as usinas de beneficiamento, popularmente chamadas de lavadores, eram justamente colocadas às margens dos rios, numa época em que não havia controle ambiental algum, pela abundância de água para o processo de beneficiamento. E o rejeito ali mesmo era jogado. E nós temos a água, vários rios, como a doutora Sandra mencionou de manhã, com essa cor alaranjada por conta da presença do hidróxido de ferro. Alto teor de ferro. Muitas minas abandonadas jogando água ácida nos cursos d'água.
Nós temos um levantamento de mais de 800 bocas de mina abandonadas, cerca de 190 delas com efluente, quer dizer, jogando água ácida nos rios. E além disso, nós temos problema de caimentos de mina, porque o carvão é como se fosse uma torta, em que a camada de carvão é um dos recheios dessa torta. Então, é uma camada mais ou menos horizontal que se espalha pela bacia carbonífera. E quando a exploração é feita sem os cuidados necessários, ocorrem caimentos e aí perdas de águas, rachaduras de casas na superfície, problemas desse tipo. O Ministério Público Federal tem atuado nesse problema lá desde o início da década de 90. Foi uma das primeiras ações civis públicas do país, foi proposta lá, no ano de 93, e nós trabalhamos com uma estratégia assim, que foca no passivo ambiental, quer dizer, recuperar aquelas áreas que se acumularam ao longo do tempo sem nenhuma ação ambiental. O presente, quer dizer, não adianta eu recuperar o passivo se as minas atuais continuam degradando. Então, a questão dos empreendimentos em operação foi feita por meio de termos de ajustamento de conduta. Se der tempo, vou falar um pouquinho mais disso. E o futuro, quer dizer, o Ministério Público Federal trabalha numa perspectiva de fiscalizar os processos de licenciamento ambiental para ver se o órgão ambiental faz um licenciamento adequado, né? Para os empreendimentos que estavam em operação, se deu um prazo para adequação e tal, mas novos empreendimentos têm que partir do zero já, com todos os controles necessários, estação de tratamento de efluente, adequação dos depósitos, etc. Esta ação civil pública é emblemática porque, além de ter sido uma das primeiras propostas no Brasil, em 93, ela comporta em si várias questões juridicamente relevantes para quem milita na área do direito ambiental. No ano 2000, 7 anos depois, saiu uma sentença que condenou a União, o Estado de Santa Catarina, as empresas carboníferas e os sócios a recuperar todo aquele passivo ambiental. E junto com a sentença também antecipou a tutela. O julgamento em segunda instância ocorreu em 2002, confirmando a sentença com a exclusão do Estado de Santa Catarina e dos sócios. E no STJ, o julgamento ocorreu no ano de 2007. E esse julgado, do caso da ação do carvão, ele é muito relevante para quem milita na área ambiental, porque ele firmou algumas teses que são caras para a atuação nessa área. A primeira delas, a responsabilidade do Estado pela omissão no dever de fiscalização. Por conta desse entendimento, o STJ manteve a condenação da União a recuperar os passivos lá da região carbonífera também. Reincluiu os sócios, ou seja, o que tinha sido definido em primeiro grau, depois cassado em segundo, o STJ restabeleceu, com base na desconsideração da personalidade jurídica, porque em muitos casos a gente tem a empresa quebrada e o dono rico, então foi possível buscar também da pessoa física essa responsabilidade. E a ação de recuperação do dano ambiental é imprescritível, também foi firmado nesse julgado. O trânsito em julgado aconteceu no ano passado, 2014, ou seja, demorou 21 anos essa ação civil pública para transitar em julgado, o que bom, nem vou dizer o que eu penso dessa demora, né? Mas para nós, isso vale para nós refletirmos assim, de muitas vezes a tutela judicial não é o melhor caminho. Só digo isso, né? A dificuldade depois era executar. Então nós temos uma sentença muito bonita, condena a recuperar. É um passivo ambiental muito grande e a sentença era muito genérica. A sentença dizia simplesmente assim: condeno as empresas tais e tais e a União solidariamente a recuperar as áreas degradadas pela mineração de carvão. Mas não dizia quais eram as áreas, onde estavam as áreas e quem era responsável por recuperar o quê. Muito genérico o dispositivo. O meu primeiro olhar a esse caso, quando tomei conhecimento do processo, era de que era inexequível, que o juiz, como é que ele me dá uma sentença assim? Só que depois, com o tempo, eu percebi que ele foi de uma sabedoria incrível.
porque firmou a responsabilidade pela recuperação e nos deu um título executivo amplo para trabalhar na fase de execução. Claro que o trabalho de identificação das áreas, de individualização de quem é responsável pelo quê, ficou para a fase de execução. E aí o Ministério Público precisa estar aparelhado para isso, e nós não estávamos. Então ficou muito tempo o processo parado por falta de condições técnicas de trabalho. Porque o juiz, as empresas começaram a apresentar os projetos de recuperação, os PRADs, o juiz simplesmente assim, vista ao Ministério Público, e aí? Faz o que agora? Né? O órgão ambiental também pouco aparelhado, então tinham passado vários anos, o processo tinha 200 volumes e nada de obras de recuperação em campo. Então, como tirar isso do papel e tornar viável a recuperação? Né? Então, eu não tenho tempo para contar todos os detalhes do caso, mas, basicamente, nós estabelecemos um processo de diálogo com as empresas, repactuamos os cronogramas, porque os cronogramas fixados na sentença eram irreais, era um prazo muito exíguo para recuperar 5.000 hectares de áreas degradadas, e procuramos buscar consensos técnicos que reduzissem a litigiosidade do processo. Buscar convergências quanto aos critérios técnicos de recuperação para que o processo pudesse avançar. Eu vou ter que encurtar um pouco aqui para que tenhamos tempo de falar mais o que interessa. Foi montado um grupo técnico de assessoramento do juízo nessa execução, que foi o responsável por buscar essas convergências com as empresas, os órgãos do governo, o Ministério Público e a sociedade civil. É uma instância que congrega representantes técnicos, não estamos falando de advogados nem de procuradores, mas de biólogos, geólogos, de quem vai de fato fazer a recuperação. Do MPF, União, Empresas, Sindicato da Indústria do Carvão, órgão ambiental, DNPM, CPRM e uma instância representativa da sociedade civil muito importante, os comitês de bacia. Existe um site que foi desenvolvido sobre a ação civil pública, ali tem tudo, tem a história do processo, os dados processuais propriamente dito, os mapas, os cronogramas, está tudo nesse site, convido a quem se interessar que pesquise. Aqui uma ideia, então nós estamos falando de 5.000 hectares, provavelmente o maior passivo ambiental do país, concentrado numa região só, espalhado em 231 áreas diferentes. E aqui nós temos uma ideia da distribuição das responsabilidades. 26% é da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Por quê? Até o governo Collor, as indústrias siderúrgicas brasileiras eram obrigadas, por lei, a comprar o carvão nacional. E a CSN, Primeira Siderúrgica Brasileira, ela constituiu uma subsidiária lá em Criciúma para explorar carvão. Quando veio o governo Collor, ele desregulamentou isso, acabou com essa obrigatoriedade de comprar o carvão nacional, e a CSN foi privatizada e fechou as suas operações em Criciúma. Mas ficou com a responsabilidade de recuperar esse passivo. Então, quem está pagando a conta desse passivo é a CSN privatizada. Né? Houve, aqui como nós estamos num fórum de procuradores, é importante ressaltar também nesse caso, que a CSN, quando foi embora, ela vendeu os direitos minerários e muitas dessas áreas de passivo, ela vendeu para outras empresas mineradoras locais. E nesses contratos de venda e de cessão, tinha uma cláusula dizendo que o adquirente se responsabilizava pela recuperação do passivo ambiental. E a CSN trouxe isso na defesa jurídica na ação civil pública, mas foi uma tese que nós vencemos dizendo assim, não, princípio do poluidor pagador. Quem poluiu, quem degradou inicialmente é que vai ter que recuperar. Senão fica muito fácil. Eu degrado, depois vendo para o Joãozinho das Couves, que não tem patrimônio, eu saio belo e formoso. Então, essa tese, no caso da CSN, foi mantida até no STF. Tá?
O outro quarto dos passivos foi atribuído à União, ou seja, ao governo federal. Por quê? A condenação da União incumbiu a União a recuperação dos passivos de empresas que faliram, que ficaram insolventes, que o Ministério Público não tem mais de quem cobrar, então ele vai cobrar do governo. E é até muito interessante porque o STJ, no julgamento do caso, no voto do ministro João Otávio Noronha, ele explora isso. Pô, é justo que a sociedade arque com esse prejuízo, o contribuinte pague a conta? E aí ele mesmo responde dizendo assim, bom, toda a sociedade foi beneficiada com a produção de energia a partir daquele carvão e o passivo ambiental ficou naquela região. Se a empresa não existe mais e o governo foi omisso na fiscalização, cabe ao governo recuperar essa parte e buscar se ressarcir, se conseguir, desse empreendedor. Né? O passivo da União é 1.200 hectares aproximadamente. A estimativa, os projetos já foram todos feitos, as empresas durante muito tempo me cobravam, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, o governo não faz a parte dele, mas hoje essa realidade mudou totalmente. Foi constituído um grupo interministerial para cuidar do caso, capitaneado pela CPRM. Foram feitos já os projetos de recuperação, tem uma obra concluída, 2 em andamento e outras estão a caminho. O orçamento é de que a União vai gastar, para recuperar esse passivo aí, 320 milhões de reais aproximadamente. A outra metade são empresas mineradoras da região lá de Criciúma. Tá? Aí os termos de ajustamento de conduta para os empreendimentos em operação, o que eu queria destacar é assim, não adianta tu fazer um termo de ajustamento de conduta se não consegue fiscalizar o cumprimento, porque vira um cheque em branco para continuar poluindo. Então tem que ter fiscalização eficiente, checklists para verificar o cumprimento. Né? Em primeiro lugar, isso foi feito em 2004, todos os órgãos envolvidos nessa fiscalização, MPF, MP estadual, IBAMA, Fátima, que é o órgão ambiental estadual, Polícia Ambiental e DNPM, se reuniram e disseram, vamos chegar num consenso aqui do que é exigível tecnicamente para esse tipo de empreendimento, porque precisa ter segurança jurídica também para o empreendedor. Então não adianta o DNPM exigir uma coisa, o Ministério Público outra, o órgão ambiental outra diferente. Então foi feito um consenso do que eram as condições técnicas mínimas para a operação desse tipo de empreendimento, e a partir daí foi formalizado os termos de ajustamento de conduta. Tá? Eu não vou poder entrar em detalhes aqui. E a fiscalização se deu através de fiscalização dos órgãos públicos e de auditorias externas feitas por empresas de auditoria que foram contratadas, escolhidas por nós e contratadas para fiscalizar no detalhe técnico o cumprimento dos TACs. Claro que esse é um modelo que só funciona quando tu está falando com grandes mineradoras e que tem poder econômico para bancar os custos desse tipo de auditoria, que é cara, né? E fizemos também audiências públicas. Com esse trabalho dos TACs, essas foram as empresas de auditoria que trabalharam na auditoria lá. Com esse TAC, nós conseguimos mudar a realidade dos empreendimentos em operação. Hoje os empreendimentos têm estações de tratamento de efluentes com depósitos controlados de rejeito, e a próprio setor carbonífero, que no início resistiu muito a formalizar esse TAC, inclusive chegaram a contratar um parecer do jurista Edson Milaré detonando o TAC, dizendo que ilegalidades 1000 que ele viu lá e tal. Hoje os próprios mineradores me dizem que bom que a gente fez aquele ajuste meio a fórceps naquela época, porque hoje a nossa imagem já mudou em função disso. Tá? E agora meu tempo está acabando. Do GT Mineração falei um pouquinho já na abertura, né? O nosso foco inicial foi, e ainda é, o acompanhamento do novo marco regulatório. Pensamos em identificar boas práticas para a elaboração de roteiros de atuação, ainda estamos trabalhando nisso,
com foco inicial em rochas ornamentais. E nós, desde o início, tínhamos essa pretensão de elaborar um mapa de passivos. Por quê? Pela percepção que a gente não pode ficar olhando só as árvores individuais. Nós temos que ter uma visão da floresta. Nós temos que ter uma visão de todo. Que é o que eu aprendi nesse caso lá de Santa Catarina. Você tem que ter uma noção de todo o passivo, de toda a área que você tem a responsabilidade de atuar, para não ficar sendo pautado simplesmente pelas autuações do órgão ambiental ou do DNPM ou mesmo da Polícia Federal. Porque muitas vezes, se o Ministério Público só age reativamente por essas provocações, ele é pautado até em quem que ele vai processar e quem que ele não vai processar. Então, nós temos que ter, na minha visão, um domínio do todo, se não do todo, pelo menos dos principais problemas que envolvem a matéria no nosso território de atuação. A partir dessa premissa, nós evoluímos para o que vai ser apresentado em seguida, que é o projeto que busca fazer um inventário dos principais passivos ambientais da mineração e, a partir desse inventário, traçar uma estratégia de enfrentamento dentro de uma perspectiva que a PGR tem trabalhado de projetos. Então, nós formatamos um projeto com cronograma, início, meio, fim, orçamento, equipe bem definida, objetivos, pontos de controle, na metodologia que está registrada no sistema Channel, aqui da PGR, de gerenciamento de projetos. E o desenho inicial desse projeto era para fazer no estado do Mato Grosso. Por quê? Porque o Mato Grosso tem conhecidos problemas de mineração grave, inclusive com poluição química, né? Mineração de ouro, garimpos de diamante, inclusive conflitos com terra indígena, tem situações bastante complicadas. Aí nós elaboramos o projeto e, quando chegou no comitê de aprovação aqui na PGR, eles disseram assim: o projeto está muito bom, só que está muito caro. Claro, porque o Mato Grosso é muito grande, teria que ter muitas vistorias de campo. E aí eles nos disseram: tem que reduzir o custo desse projeto. O que, para nós, Ministério Público, que custo nunca foi uma preocupação, assim, a gente não foi treinado na área jurídica para pensar nisso. Eu acho que é um grande aprendizado e amadurecimento nós termos a visão de que os nossos trabalhos também têm custo. Então, a partir dessa decisão do Comitê de Projetos aqui, nós revisamos o projeto, pensamos em formas de torná-lo mais objetivo e mais barato, e aí acabamos nessa premissa mudando. Não, vamos fazer num lugar menos complexo, até porque é um piloto, talvez a gente faça depois em outro lugar mais complexo. E aí que acabamos fazendo no Espírito Santo, que obviamente um território geográfico muito menor, tipologias de problemas menos complexos, em termos de mineração e até de impactos ambientais, para que isso também nos sirva de aprendizado para uma eventual segunda fase do projeto em outro lugar. Bom, aqui, ok, o tempo esgotou. O projeto, que agora então tem esse nome de mineração legal, ele prevê uma fase de inventário de passivos, diagnóstico da atuação do Ministério Público, atuação coordenada com os procuradores lá do Espírito Santo e a equipe técnica, roteiros de atuação e fomento a políticas públicas para que haja um melhor prevenção e controle de passivos ambientais. É isso, muito obrigado.